Bíblias, no livro dos Salmos 51, de número 51. Salmo de número 51. Vamos ler estes versículos para nós meditarmos e vermos o que é que o Senhor quer nos dizer. Estou muito grato a Deus também. Estou muito feliz por estar aqui, porque só a graça de Deus para nós estarmos aqui. Livro do Salmo 51, de número 51, que diz assim a palavra de Deus: Salmo de Davi, ao regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Betseba. Versículo 1 diz: Por causa do teu amor, Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulse da tua presença, nem tire de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas de que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos num altar. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, é necessário nós estudarmos essa palavra. Para quem não sabe, este salmo, ele é um salmo escrito por Davi. Ele é um salmo escrito depois que Davi, ele adulterou com Betseba. Se nós formos observar, se nós formos analisar o conteúdo dos salmos, nós vamos ver que Davi, ele foi autor de 73 salmos no livro dos Salmos. E este salmo de número 51, ele é um salmo cujo nome é um salmo penitencial, ou seja, é um salmo de arrependimento.
Mas o que eu quero aqui trazer nesse momento para você, quero apresentar o contexto histórico do Salmo 51, pois ele vai falar de arrependimento e vamos assimilar, vamos entender o motivo pelo qual fez Davi a compor esse salmo penitencial. Muitas vezes ele passara por diversas situações, as quais lhe trouxeram experiências, cujas experiências que Davi teve lhe trouxeram grandes experiências ao longo da sua vida. Nós sabemos que Davi, ele foi ungido a rei. Muitos pregadores já pregam falando sobre a unção de Davi, mas Davi, evidentemente, ele era um homem ungido por Deus. Davi, ele era um homem cujo olhar de Deus observou em Davi no seu coração e Deus chamou Davi. Davi passara por diversas situações, as quais lhe trouxeram experiência. Quando chegamos no Salmo 51, nós vemos a angústia, a tristeza e a expressão penitencial de Davi. Por quê? Por causa do pecado que ele cometera, por causa do pecado que Davi ele cometera. Quando nós analisamos para o livro dos Salmos é um livro que se constitui, é um livro que está constituído, é um livro que contém muitas canções, e os Salmos, eles foram escritos para serem cantados. Os Salmos foram escritos para serem cantados. Davi cantava com sua harpa. Davi, ele cantava. Davi, ele se alegrava. E eu quero entrar na espinha dorsal da mensagem. Porque Davi era um poeta. Se nós formos observar, se nós formos ler a alma de um poeta, nós vemos que o poeta, ele expressa o que ele está sentindo. Ou seja, se o poeta ele está sentindo medo, ele vai expressar medo. Se o poeta sentir tristeza, ele vai expressar tristeza. Se o poeta estiver sentindo angústia, ele vai expressar nada mais, nada menos que angústia e tristeza. E nós vamos entrar no contexto histórico deste salmo. Mas que pecado Davi ele cometeu para criar, para ser tão competente, para ser tão dinâmico e criar o que nós chamamos de salmo penitencial, que é o salmo de número 51. O pecado de Davi foi o adultério com Betseba. Davi sentiu a concupiscência da carne, o desejo carnal. Quando nós lemos as epístolas paulinas, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos alerta para que nós não andemos segundo a carne, mas que nós andemos segundo o Espírito de Deus. Porque só, irmão, só o Espírito de Deus é que nos dá vida. O Espírito de Deus, ele cria, ele dá vida, ele transmite vida para nós vivermos em Espírito. Glória a Jesus. O salmista, ele está nesse salmo, ele está expressando a tristeza causada pelo pecado, irmãos. Ele está expressando a tristeza causada pelo pecado. O pecado deixa a gente negligente. O pecado deixa a gente com esvaziamento espiritual. O pecado deixa a gente vazio. Mas quando o homem ele começa a andar em espírito, quando o homem ele começa a andar nas diretrizes de
Deus, ele começa a ser renovado, ele começa a ser renovado e a sua vida não é mais a mesma. Glória a Deus. Davi, ele vai sentir a concupiscência da carne. Davi, ele vai sentir o desejo carnal. Davi, ele vai sentir o que nós chamamos de ignomínia, uma vergonha total para Davi. Nesse interim, nesse tempo, nós aprendemos que Davi era um homem cujo olhar de Deus segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele sendo homem escolhido por Deus, Davi, ele sendo homem consagrado para ser rei, ele caiu na tentação. Davi, ele caiu na tentação e cobiçou Betseba. Ele estava no telhado de sua casa, ele estava no terraço. Segundo a Bíblia de Estudo, Defesa da Fé, antigamente a nação de Israel tinha um telhado, a nação de Israel tinha telhado plano. A casa da nação de Israel tinha telhado plano, e cujos telhados ficavam em cima, os terraços, eles ficavam em cima da casa. E Davi, com certeza, a casa de Davi era a maior casa, o maior palácio que tinha ali em Jerusalém, e ele subiu em cima daquele palácio onde ficava o terraço, onde ficava o seu lugar. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo de número 22, e o versículo de número 22, que a lei mosaica, a Bíblia vai dizer na lei mosaica, que o próprio Deus ordena que os israelitas fizessem o terraço em cima de suas casas e colocassem grades de madeira para que as pessoas que subissem lá, elas não sofressem acidentes. Então Davi, ele subiu no telhado, e lá debaixo Davi viu uma mulher. Primeiro, era uma época em que os reis, eles saíam para a batalha na primavera, depois do inverno. Era o momento em que os reis saíam para a batalha, e Davi, ele ficou ocioso. Davi, ele ficou ocioso. E crente ocioso, crente quando anda na ociosidade, ele muitas vezes ele vai encontrar circunstâncias que vão levar ele ao que? A pecar. Primeiro, ele estava ocioso. Segundo, ele sentiu o desejo da concupiscência da carne. E se ele sentiu o desejo da concupiscência da carne, ele viu com a sua visão, ele olhou uma mulher cujo nome era Betseba, mulher de Urias o Heteu. Davi, a observar, ei, não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Davi, ele observou aquela cena, uma mulher. Davi estava em cima do terraço, e lá dentro da outra casa, Davi viu uma mulher tomando banho. E Davi, em outras palavras, Davi, ele ficou louco por aquela mulher. Davi, olhando para aquela mulher, ele sentiu um desejo da concupiscência da carne, o desejo da concupiscência da carne. É por isso que é importante, é essencial na vida do cristão, o cristão ele andar em espírito. Nós vemos Davi como homem de oração, porém ele caiu, e se ele caiu, da mesma maneira a gente vê na vida dos grandes homens de Deus que
cai no adultério, irmãos. Davi, ele já tinha conquistado muita coisa. Davi, ele já tinha conquistado muita coisa. Agora o homem daquele, ele vai cair em quê? Em pecado, e ele sentiu o desejo da concupiscência da carne. Ei, não andemos segundo a carne, mas andemos segundo o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele nos dá vida. O Espírito de Deus, ele nos vivifica. Glória! O Espírito de Deus, igreja, ele nos fortalece. Davi, o homem pecador, o homem ungido por Deus, mas caiu na tentação. É por isso que quando nós vamos orar, nós temos que dizer assim: Senhor, não nos deixa cair em tentação, porque o Senhor nos livra do mal, Senhor. E Davi, ele caiu. Quando você está caminhando na ociosidade, é necessário nós caímos muitas vezes. Davi, ele caiu, mas posteriormente ele se sentiu arrependido de ter cometido aquela ignomínia. Olha, Davi, o homem cujo coração de Deus, um homem ungido por Deus, ele caiu. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nunca subestime o seu adversário. Ou seja, nunca subestime o seu inimigo. Nunca subestime as suas adversidades. Peça força a Deus para que você as possa vencer com as armaduras que Deus lhe confiou nas suas mãos. Efésios 6, capítulo 6, versículo 13: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Glória a Jesus. Da mesma maneira, se nós cairmos nas artimanhas de Satanás, porque quando a gente está na ociosidade, muitas vezes Satanás coloca coisa na nossa vida para nos atrapalharmos. Davi, ele era um homem muito atraente. Ele observou, ele viu com seus olhos Betseba e desejou ela. Mas depois disso, Davi, quero adiantar aqui, Davi, ele chama Betseba e tem relações com Betseba, cometeu adultério com Betseba. O homem que cometeu adultério com Betseba, depois disso, Betseba ficou grávida. Aí o negócio esquentou para Davi. O negócio ficou quente para Davi. E agora? Algo proibido segundo a lei. Davi, o homem que conhecia a palavra, conhecia a lei de Deus, ele caiu na tentação. Ele tentou ocultar, ou seja, ele tentou esconder o seu pecado. Depois, pastor, depois que a mulher se purificou da sua imundícia, ela estava passando por um processo de menstruação. Depois que ela foi liberada da sua imundícia, Davi cometeu adultério com ela. Na lei de Moisés, quando nós observamos na lei de Moisés, a lei mosaica, olha, segundo a palavra do Senhor, em Levítico capítulo 20 e o versículo 10, a Bíblia diz que Deus, se o homem for flagrado, pego com uma mulher, adulterando com outra mulher, este homem deve ser morto, apedrejado, juntamente com a mulher
na qual ele está adulterando. E em Deuteronômio capítulo de número 22 e o versículo de número 22 vai narrar também a mesma coisa. O fruto de Davi, ele denunciaria o pecado de Davi, e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Betseba conforme a lei mandava. Aleluia! Mas não tinha mais nenhuma chance para Davi. Davi já estava com medo, Davi estava preocupado. Mas Davi, ele estava preocupado era em morrer apedrejado. Porque se as pessoas soubessem do que ele tinha feito, certamente ele ia ser apedrejado juntamente com Betseba. Eu estou aqui mostrando para você o contexto histórico do Salmo 51, a qual eu quero abordar para você. O homem que tentou ocultar o pecado, Davi tentou esconder o pecado, planejou a morte de Urias, depois de ter recebido as novas de que Betseba havia engravidado. Agora escuta uma coisa, crente, escuta uma coisa: os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais serão escondidos aos olhos de Deus, porque Deus, ele é onisciente, Deus é onipotente, Deus é imutável, e Deus, ele não tem nada sujeito. Aleluia! Todas as coisas estão sujeitas a Deus, todas as coisas para Deus estão abertas, estão visíveis para o Senhor. Aleluia! Não adianta você esconder o seu pecado, Deus, ele pode te mergulhar no altar. Glória a Deus. Deus pode. Deus envergonhou Davi quando o profeta Natan, ele chegou e denunciou o pecado de Davi. Hebreus capítulo 4, versículo 11 ao 13, pode ler se quiser. Os pecados podem estar escondidos aos olhos dos homens, mas jamais serão escondidos aos olhos de Deus. Porque todas as coisas estão visíveis aos olhos de Yahvé. Todas as coisas estão visíveis aos olhos de Deus. Todas as coisas, e não tem nada encoberto. O que está oculto, Deus, ele vai revelar. O que está encoberto, Deus, ele vai mostrar, para saber que ele é Deus. Glória a Deus. Rei, chorei, darai, chorei, da condegar, solte, cai, charai. Levante a mão, aleluia. Se você pode orar com esta palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. Davi, ele se sentou arrependido com aquela notícia, com o que ele fez. Grande Deus. Agora o que o pecado nos deixa? O pecado deixa a gente envergonhado. O pecado deixa o homem ou deixa a mulher com vazio espiritual. O pecado, ele deixa a gente entristecido. O pecado, ele deixa a gente com peso sobre a nossa consciência. E Davi estava se sentindo, estava com a consciência pesada. Se Davi, ele estava com a consciência pesada, ele estava arrependido de ter cometido adultério com Betseba. Ei, você pode ter pecado, mas se você se arrepender de coração, o próprio Deus, ele vai te perdoar. Ele vai te perdoar. Glória a Jesus.
glória a Jesus, o fruto de Davi, no qual ele gerou com Betseba, denunciaria o pecado de Davi, e a pena de morte deveria se aplicar a Davi e a Betseba. Era isso que Davi ele temia. Subitamente, escute só, subitamente o profeta Natan vai até Davi e expõe uma parábola. Davi, supondo que seria algo literal, fica com ira, mas Natan revelou o seu pecado, e com isso, consequentemente, o filho de Davi morreu por causa do pecado, porque Deus não gostou disso que Davi fizera. Escuta uma coisa, eu vou abrir um parêntese. O perdão não aniquila as consequências. O perdão que você teve de Deus não aniquila, meu irmão, as consequências. Davi, ele foi castigado porque o seu filho morreu, e com a morte do seu filho ele vai chorar, aleluia. E depois adiante, outra profecia de Natan: a espada não se apartaria da própria casa de Davi. O pecado, ele tem consequência. Nós observamos nesse contexto que o pecado, ele tem consequências muito graves em nossas vidas. Mas eu quero enfatizar algo nesse momento, porque já concluí. Nesse momento, eu quero enfatizar algo. Você pode ter pecado, mas os seus pecados não estão ocultos perante Yahvé. O perdão não aniquila as consequências. Ele não aniquila as consequências. Se o perdão ele aniquilasse as consequências, o filho de Betseba não teria morrido, e a espada não teria se apartado da casa de Davi, e as concubinas não seriam envergonhadas. No capítulo 16 de 2 Samuel. Mas nesse texto, o qual fiz menção, nesse texto a Bíblia vai dizer que Davi, ele sentiu arrependido de ter feito. A Bíblia vai dizer no Salmo 51, quando nós observamos no versículo 11, Davi diz: Senhor, Senhor, não me lances fora da tua presença,